para nos desafiar e responder o que devemos e o que podemos fazer para mudar tudo isso. Por isso, nós trouxemos aqui para a nossa conversa, no nosso programa na TV PT, no dia de hoje, a companheira Vilma Reis. Vilma Reis é socióloga, mestre em ciências sociais, é defensora popular dos direitos humanos, faz parte da Coalizão Negra por Direitos. Muito bem-vinda, Vilma Reis, para o nosso programa. Também a jovem Moara Saboia. Moara Saboia é vereadora em Contagem, é líder do governo popular na Câmara dos Vereadores em Contagem. E também foi a primeira mulher jovem a ocupar a presidência da UNE. Foi vice-presidente da UNE no movimento estudantil. Moara, Vilma, muito obrigado por aceitar, e nós convidamos também a Benedita, nossa querida Benê, nossa deputada federal, foi ministra, foi governadora do Rio de Janeiro, né, senadora também, para participar conosco. Também Valmir Assunção, que é deputado federal pelo estado da Bahia, para a gente fazer um bate-papo aqui. E gostaria, Vilma, que você começasse nessa reflexão, nesta data que lembra a história de Zumbi, de Dandara, né, de resistência, e para nós termos também uma manifestação aqui neste programa ainda contra o racismo estrutural existente no país. Vilma, está contigo. Ela, saudações, Bongás, Benedita, Moara. Eita, que felicidade a gente fazer este debate, não pelo tema que ainda e as questões que ainda persistem, né? Mas a gente fica feliz com a história construída. Bené, sua imagem está aqui, né? Sua imagem está aqui sempre no nosso painel. Gostaria de fazer minha audiodescrição, dizer que eu sou uma mulher negra, de pele preta, eu tenho cabelos dreadlocks ou rastafari, estou com contas, eu sou uma mulher de candomblé, estou com contas de orixá no meu pescoço, carrego um brinco que é um símbolo de Xangô, um oxê, estou de vestido caque e com um encharpe amarela e vermelha, que é um símbolo da nossa Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu em 2015, em Brasília. Saudações ao nosso companheiro, nosso líder, Bongás. Saudações por essa discussão hoje no Congresso e a gente debatendo para todo o país. É importante nós lembrarmos que hoje é um dia emblemático. Emblemático pelo contemporâneo, pelo presente. No dia de hoje, com muita tristeza, a gente viu as mulheres na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, tendo que se jogar na lama do mangue para recolher os corpos da brutalidade, os corpos que são resultado de uma guerra permanente contra as nossas juventudes negras. Por outro lado, na história, hoje é 22 de novembro. Em 1910, o Almirante Negro, como cantor, o nosso querido João Bosco, o Almirante Negro, João Cândido Felisberto, diante da surra, da violência contra o soldado Marcelino, nesta data a gente também celebra um levante negro a partir da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, é Rio duas vezes, é rio em muitos graus, e é o Brasil inteiro mobilizado, porque este é um 20 de novembro muito diferente. É um 20 de novembro da consciência negra em que celebramos 50 anos do 20. Celebramos aquela ousadia daqueles jovens do Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, com Oliveira Silveira e a nossa Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, com Vera Lopes, com tantos outros, os que eram mais jovens, os que já tinham uma caminhada,
E aquele grupo Palmares, aquela juventude negra, levantou essa tese do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. E no dia 4 de novembro de 1978, ainda dentro do Instituto Cultural Brasil-Alemanha em Salvador, porque o MNU não podia se reunir em nenhum outro lugar da cidade de Salvador, sob o ataque da ditadura militar, Lélia Gonzalez adentrou essa cidade e no ICBA, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, o Goethe-Institut, foi possível fazer a grande assembleia do MNU e definir que, a partir daquela data, 20 de novembro seria Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em todo o país, como dia de luta, como dia de erguer a história do nosso povo. 2021 também é um ano emblemático, companheiras e companheiros, a todos, todas e todos que acompanham a TV PT. É importante nós lembrarmos que são 20 anos da Conferência de Durban. Conferência de Durban que nos lembra de Mandela, nos lembra de Creuza Oliveira, líder internacional das trabalhadoras domésticas, e nos lembra, Bené, de Abdias do Nascimento. Esse livro, O Genocídio do Negro Brasileiro, é para nos dizer que as teses de Abdias continuam na ordem do dia. E nós estamos aqui porque o nosso tempo é agora. Nós estamos aqui para lembrarmos que este é um tempo fundamental de falarmos em ampliação das ações afirmativas. Moara, você que nos deu essa felicidade tão grande, uma felicidade guerreira de dirigir a nossa UNE, você foi a primeira, né? Você honrou aquele sonho e aquela bravura de Valdélio Silva, que foi impedido nos anos 70 de ser o presidente da UNE. No próximo ano, Moara, nós temos um grande desafio, minha irmã, que é a revisão das cotas. E Bené, que plantou para nós o sonho do Estatuto da Igualdade Racial, sabe o quanto foi difícil em 2010 para termos o estatuto que nós temos, e em 2012 para afirmar a constitucionalidade das cotas. Pois bem, a gente já começa assim dizendo, 2022 está chegando, e este 20 de novembro, ele prepara o terreno para as questões gigantescas que teremos que enfrentar em 2022. Dentre elas, a questão eleitoral e a questão das políticas de ações afirmativas, que, no nosso entendimento, precisam ser ampliadas. Vilma, e no final deste programa, nós vamos passar aqui a mensagem que o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, gravou para o dia 20 de novembro. Ao final, nós vamos passar isso, porque é a grande esperança também que temos para que as políticas inclusivas, né, e políticas de igualdade antirracial, que a gente possa realmente trabalhar. Benedita, que bom tê-la conosco. Eu queria, nesse momento, passar a palavra para a Benedita e dizer para todos vocês que há dias que eu tenho conversado com a Benedita. Benedita, nós vamos fazer um programa especial no programa da bancada dos deputados. Eu tenho a honra de estar esse ano na liderança da bancada, mas esse programa será especial. É só sobre esse tema no dia de hoje, da consciência negra, a nossa luta, e a Benedita, que amanhã também vai nos representar, usar o tempo de liderança na Câmara dos Deputados para se expressar em nome de todos nós e de todas as lutadoras e lutadores do Brasil inteiro nessa luta contra o racismo. Benedita, você que foi ministra do governo do presidente Lula, você que foi governadora do Rio de Janeiro, você que foi senadora, hoje nossa deputada federal, militante das boas causas populares, contigo a palavra. Diga lá, Benedita. Olá, meu líder, Bom Gás. É um prazer a gente estar aqui junto com esta nossa historiadora, professora, que mexe com a cabeça da gente, que muito me orgulha, nossa querida Vilma Reis. Vilma, você não sabe da satisfação de poder estar sempre com você, sempre ouvi-la, é realmente um grande aprendizado. E nos tira também, nesse momento, a responsabilidade de historiarmos,
né, toda esta nossa trajetória. Você nos poupa com esta sapiência que você tem, conhecimento e militância. E quero também dar aqui o meu abraço, né? Um abraço negro, um sorriso negro traz felicidade. Então, Moara, aqui vai o meu sorriso. E agradecendo desde já o nosso líder, né? O líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é o Bom Gás. Eu penso que a Vilma, ela nos pauta no sentido de, como uma moradora do estado do Rio de Janeiro, não deixar de lembrar, lamentavelmente, mas é só mais uma cena, lamentavelmente, porque é mais uma cena. É uma cena de São Gonçalo, no Morro do Salgueiro, onde aquelas mulheres, mães, trabalhadoras, já vêm sofrendo há muitos, em busca de seus filhos, que desapareceram 3 jovens. Ali no Salgueiro, nós já vimos ver ser abatido dentro de sua própria casa um jovem. Nós já estamos assistindo essa tragédia que aconteceu no dia de hoje, aquelas mães poderem estar ali tomando em suas mãos os corpos dos seus filhos, e que falta de dignidade, sem sequer poder ter um auxílio político, de políticas públicas, de acolher ali aqueles corpos daqueles filhos, daquelas mães, que são mais uma que chora no estado do Rio de Janeiro. E isso nos faz lembrar, nessa data, de que é o alvo certeiro, seja da política de segurança, seja do abandono, seja da discriminação e do racismo estrutural que nós estamos vivendo, onde o Estado se faz ausente, e ausente com políticas públicas de acolhimento desses jovens, de jovens com sua identidade de negros e negras. E é preciso que a gente, nesse momento, entenda que 20 de novembro, da consciência negra, é uma consciência muito, muito forte, que ela nasce realmente de poucos, e a Vilma aí coloca, mas ela tem um legado de Zumbi dos Palmares. Esse legado que hoje nós estamos vendo pelo Brasil, que são mais de 3,5 milhões de pessoas das favelas e das periferias no nosso Brasil. São esses milhões de pessoas que ainda moram nesses lugares, são quilombos de resistência. É muito interessante nós colocarmos isso, porque nós temos uma maioria da população negra composta por pretos, e alguns gostam dos pardos e falam sobre isso, mas mais de 55%. E nós vamos ver o tamanho, nós vamos ver a cor da miséria, nós vamos ver a cor da violência praticada contra, nós vamos ver o abandono total, nós vamos ver o Estado, o próprio Estado, usando as suas armas para desproteger a nossa juventude negra, as nossas mulheres negras, que vão desde seus falecimentos no índice de mortalidade materna com as mulheres negras ultimamente, que vem acontecendo. Então, o que significa esse racismo, né, enraizado neste país? Nós queremos viver, nós queremos ter realmente acesso a todos os bens e direitos que cabem pela nossa Constituição e pelas conquistas que o nosso movimento negro, que tivemos no governo de Lula e que tivemos no governo também de Dilma Rousseff. Eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de dizer que nós estamos vivendo, embora um governo
racista como o governo de Bolsonaro, mas existe nesse momento uma indignação, existe um propósito, uma resistência, e por isso fomos para as ruas no dia 20 dizer fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, porque é importante que essa data tão significativa para a população negra, ela significa luta. E toda luta, ela tem um final, e esse final é a nossa vitória. Nós temos uma abolição inacabada, só no papel. E exatamente que a escravidão apenas trocou o chicote por uma caneta, e nós estamos vendo a nossa Constituição Federal sendo rasgada e a população negra sendo eliminada. Ele é realimentado, esse racismo estrutural, por essa elite, por essa sociedade elitizada, racista, que não se contenta, pura e simplesmente, com alguns dos bens que não é favor, mas que foram conquista desse povo nesse país. Então, nós estamos condenados pela cor da nossa pele. E nós temos que continuar lutando, porque hoje eu quero dizer que nós estamos nas ruas, não só dizendo fora Bolsonaro, mas famílias inteiras negras morando na rua, se é que é morar. Famílias desempregadas, famílias desassistidas nos hospitais. Então, nós temos que continuar resistindo. Este é o grande legado de Palmares. É de Zumbi, é de Nizinga, é de Dandara, que é essa nossa resistência para que nós possamos continuar. Então, o Brasil de 1888 ao Brasil de 2021, pouco tempo tivemos de fôlego e de políticas públicas que pudessem dar a nós um mínimo de cabeça erguida, como diz o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que nós queremos é viver de cabeça erguida. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Não queremos desigualdade, queremos os nossos direitos. E nós estaremos sempre aqui para estar lutando ao lado de todos e todas que buscam fazer deste país um país de todos. E esse país de todos, claro que ele tem que ser um país da maioria. E se é a maioria, são negros e negras, brasileiros e brasileiras, e por que não dizer os indígenas que hoje estão sofrendo Yanomami, temos que denunciar essas posturas racistas que estão eliminando as raças que são a origem desse país, os indígenas, e nós que fomos obrigados a estar acorrentados, amarrados, e não queremos mais, porque se já saímos da senzala, também não queremos ficar mais no tronco. Nenhum direito a menos. Eu sou Benedita da Silva, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sou mulher negra com 1,78 m de altura, eu estou com um colar bem africano do Senegal, estou de vestido amarelo e tenho um largo sorriso que está sendo esboçado diretamente para o meu líder Bongás, para minha maravilhosa Moara, para a Vilma, e espero que o Valmir Assunção apareça na telinha. Gente, sim, muito obrigada mesmo por esse nosso momento, apesar, isso eles não podem tirar de nós, nem nossas ideias, nem nossa sapiência, e muito menos aquilo que já nos identifica. Um sorriso negro traz, sim, felicidade, e eles não podem impedir que sejamos felizes. Benedita, maravilha sua fala, e além desse sorriso largo, eu diria um coração enorme de amor, né, pela humanidade.
nessa luta que vocês fazem. Parabéns, Benedita. E quando nós organizamos esse programa, eu pensei, não precisamos de alguém que possa historiar, daí a melhor pessoa, referência na área acadêmica e movimento popular era a Vilma. Vilma, por isso você foi convidada. Precisamos de uma jovem, então a Moara, que é a nossa líder, vereadora, estudante. Precisamos de uma guerreira, né, no parlamento, que são meus colegas. Aí então a Benedita e o Valmir Assunção. Talvez o Valmir não possa estar, porque ele recebeu hoje no seu município a visita do governador Rui Costa, que está lá anunciando programas importantes para a sua cidade. Então ele pediu desculpa, eu faço aqui esse comunicado também. A gente vai convidá-lo para num outro momento participar, mas um grande abraço para o Valmir Assunção. Se ele puder ainda, ele vai participar conosco para deixar a sua mensagem. Mas que bom te ouvir, Benedito. Um grande abraço e mais justo, não podia ser a nossa homenagem à luta da consciência negra vocês hoje falarem no nosso programa. Moara, está contigo agora, nossa jovem, era do movimento estudantil, foi vice da ONU, mulher negra, ocupou a presidência da ONU também no período, e hoje é líder, portanto que se diga isso, é líder como vereadora do governo no município, na Câmara de Vereadores, em Contagem, Minas Gerais. Moara. Obrigada, Bom Gás. Primeiro, agradecer pelo convite, ter sido lembrada para esse momento. Inclusive, a gente tinha 1000 agendas. Eu queria falar até com a Benedita e com a Vilma. Falei com o Bom Gás na hora, eu falei, mas é uma mesa. Com o Valmir, Benedita e Vilma, óbvio que vou, porque são referências vivas da luta negra. E é uma coisa que a gente sempre tem debatido muito, né? Vamos reverenciar, vamos falar do nosso povo, vamos ler, vamos olhar para essas pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Não só quando a gente virar história. Então, muito agradecida mesmo por estar nesse espaço e por estar dividindo com vocês esse debate logo depois do dia 20 de novembro. Pedir licença aos meus mais velhos e aos meus mais novos, porque, sem dúvida nenhuma, Bom Gás, eu sou uma vereadora que foi eleita na primeira tentativa. Tem muito da Benedita também nesse processo, porque durante as eleições passadas ela foi uma guerreira, como ela sempre é, mas para dizer não só que as candidaturas negras tinham que ter cotas nos partidos políticos, mas também tinham que ter cotas no orçamento desses partidos. Porque se é prioridade, tem que ter no orçamento. E isso, sem dúvida nenhuma, para mim, que sou uma mulher, além de tudo, pobre, foi fundamental. Porque a gente não teria grandes financiamentos de empresas privadas, de nada. E a gente pôde, a partir disso, a partir dos programas, do programa Elas por Elas, a partir do Representa da Juventude, mas a partir também do financiamento dos negros e negras, garantir a nossa presença na Câmara Municipal aqui da cidade. Mas dizer que falar logo depois dessas duas, a gente não tem nem muito o que acrescentar. Mas eu queria deixar algumas questões colocadas. A primeira é que, graças a tudo que a gente construiu, e eu não vou falar muito sobre o histórico agora, mas a gente conseguiu institucionalizar nas escolas, nos debates das universidades, também dos partidos e até mesmo na mídia, esse Novembro Negro. Eu sei que tem muita crítica, né? Porque a gente fala só no novembro, mas a gente, inclusive, conseguiu sair do dia 20 de novembro para ter o mês para pensar sobre a maioria do Brasil. O Brasil, que somente na década de 90, reconheceu internacionalmente que a gente não vivia uma democracia racial. Essa ideia cortês de uma passividade do povo brasileiro, ela não era real. Ela nunca foi real. E quando a gente pega qualquer dado histórico brasileiro, a gente tem isso muito nítido. E quando a gente pega o dado, vamos falar agora da pandemia, quem mais morreu pela Covid e quem mais foi vacinado. E aí, de um lado, a gente vai dar a população negra e, do outro lado, a população branca brasileira. Então, dizer sobre racismo, dizer que a gente vive num país racista, não é ficar escarafuchando dores, mas é dizer, essencialmente, duas coisas. A primeira, se a gente fala sobre um problema, a gente pode enfrentá-lo. E, a partir disso, qualquer política pública pode ser construída. Quando a gente fala, por exemplo, das cotas que vão ser revistas no ano que vem, a gente diz também sobre um Brasil que sempre teve cotas. Sempre teve cotas nas universidades, porque a primeira lei de cotas brasileira foi a lei do boi, que dizia que só quem tinha terras podia ter acesso à educação superior. E quem tinha terra no país naquele momento?
Eram os negros? Eram os pobres? Sem dúvida nenhuma, não eram. Mas dizer também sobre o 20 de novembro é colocar essa pauta como uma agenda extremamente central, mas principalmente uma agenda de maiorias brasileiras. Mas eu acho que a Vilma já fez muito desse recorte histórico e a Benê já fez muito desse lugar da política, né? Tipo, como tudo tem a ver com política, mas eu digo muito desse lugar, assim, dessa geração de mulheres negras que, assim como eu, não fui a única, ainda bem, ainda somos poucas, mas estamos avançando, que ocuparam esse espaço do legislativo, que ocuparam a política, mas que tem muito a ver com a luta histórica de muitas outras mulheres, principalmente mulheres negras, que fizeram e lutaram muito para que a gente ocupasse cada um desses espaços. Eu sou uma militante feminista, sou uma militante do movimento negro e me tornei, assim que entrei na universidade, uma militante do movimento estudantil. Eu acho que a principal questão que fez com que eu militasse é uma questão que me acompanha ao longo desses processos e que me faz referenciar muitas dessas mulheres que vieram antes de mim, que foi não querer ser a única, deixar de ser exceção, ou ser a primeira e não a última, mas a primeira de muitas que ocuparam algum desses lugares que eu venho ocupando ao longo da minha trajetória e que também com a tarefa de tornar esse espaço, essa ocupação cada vez menos difícil. Eu nem vou dizer fácil, fácil é um outro patamar, mas cada vez menos difícil. Eu fui a primeira mulher negra a ser presidenta da UNE. Isso foi importante? Foi. Mas eu pensei também o quão grave foi. Uma entidade de esquerda, de juventude, em 70 anos de existência, nunca tinha tido uma jovem mulher negra ocupando a sua presidência. Hoje nós estamos, inclusive, a Bruna Brilaz, que foi eleita, uma nortista, não branca também, mas eu acho que é muito sobre esse lugar, sobre como a gente ainda precisa avançar muito, mas que se eu, Moara, no meu primeiro mandato, fui pensada pela Marília aqui para ser a líder da Câmara, diz muito sobre uma mudança de paradigma nesse momento. Eu lembro, Benê, que quando a Marília me convidou, eu falei com ela, você tem certeza? Estou no meu primeiro mandato, acabei de chegar, você acha que se aplica? E ela falou assim comigo, Moara, eu estou no meu terceiro mandato de prefeita. Se a gente não fizer a mudança agora, eu vou fazer quando? As pessoas que me acompanham estão com 70, 80 anos. O que eu vou fazer? Eu vou esperar elas morrerem para a gente fazer a renovação? Não acho que é por aí. Mas, sem dúvida nenhuma, eu queria terminar meu bloco dizendo isso, assim, que se existe Moara, se existe Dandara, se existem Brisas no Rio Grande do Norte, se existem, enfim, todas essas meninas, é porque nós tivemos muitas mulheres pretas que lutaram muito e seguem lutando para que esse caminho seja um caminho cada vez menos difícil para a população negra brasileira. E que não existe democracia sem a gente pensar de verdade, não é aquela historinha que nos contaram, uma democracia racial no Brasil. Muito bem, Moara, Benê, Moara, Vilma, todos vocês que nos acompanham nesse programa que é organizado pela TVT, TV do PT, que nesse momento é sob responsabilidade da Câmara dos Deputados, da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu quero aprofundar nesse próximo bloco, porque, como diz a palavra, né, não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, os nossos governos precisam desenvolver políticas públicas afirmativas sobre esse aspecto da negritude, contra a discriminação milenar, contra isso que a Benê disse antes, esse racismo estrutural presente na sociedade. E eu queria agora desenvolver, para a gente até fazer divulgação, é um pouco o nosso objetivo hoje aqui, uma propaganda para nossas câmaras de vereadores, para as nossas administrações municipais, para os nossos governos estaduais, para o nosso governo nacional, que nós queremos retomar com o presidente Lula. Que políticas públicas já foram feitas e que vocês consideram importantes que sejam feitas? Vamos olhar aqui com muita atenção para mostrar para a sociedade brasileira que políticas públicas nós já fizemos. Às vezes a pessoa diz, mas isso é óbvio. Não, o óbvio às vezes precisa ser dito, né, Vilma? Então eu quero começar contigo para nós fazermos aqui, nesse próximo bloco aqui, cada um pode falar, desenvolver, aprofundar, como já foi falado das cotas, acho que é importante que
a gente fale disso, mas o que de fato já foi feito nos nossos governos, principalmente nos governos do Lula, da Dilma, em governos estaduais ou projetos de lei que foram trabalhados, para que a gente possa até disponibilizar essas ações para que nos lugares onde isso não foi feito, possa ser feito. Essa nossa luta é diuturna, né, no sentido de afirmações corretas, né, por igualdade racial nesse país. Então, com vocês, o próximo bloco, iniciativas, políticas públicas já foram realizadas, outras que deveriam ser realizadas para a gente construir um mundo mais humanizado, porque ter racismo não tem humanidade. Vilma Reis. Olá. Então, eu acho importante... Bom, Gás, você é um homem que vem da agricultura familiar, né? Então, a primeira coisa e a primeira peleja no nosso país é com a questão da terra, do sistema de justiça, né? Muitos parlamentares nossos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras têm labutado com essa questão e as garantias, né? Então, das grandes questões, nós precisamos resolver a questão da terra no Brasil com muita coragem, com todos os desafios que vão representar um terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois dessa passagem monumental, essa movimentação das placas tectônicas na visita de Lula à Europa, com toda a legitimidade que nós reafirmamos com as pesquisas que o Instituto Vox Populi e outros têm feito, de que é a maioria negra absolutamente que dará a vitória ao presidente Lula. Eu estou vendo também aqui as parentes, Maria de Jesus, né? Advogada índia da cidade de Tucano, interior da Bahia, acompanhando esse debate. A gente sabe que as nossas parentes indígenas também e outros povos tradicionais, nós precisamos resolver a questão da terra no Brasil. É fundamental. A terra no Brasil foi dividida 150 anos antes da abolição e dividida entre os homens brancos de posses. Então, nós precisamos retomar o risco que a gente passou agora com essa votação do marco temporal no STF, a tensão que nossos parentes indígenas, nós sabemos, né, que se desse pior para os povos indígenas, com certeza daria terrivelmente para nós também, nossos irmãos quilombolas. Então nós temos que resolver, nós temos que encarar e a gente enfrentar essa situação de uma outra forma e com as condições, como bem disse o presidente Lula aqui na senzala do Barro Preto, ele olhou nos nossos olhos e disse, ora, se eu tivesse a vivência que eu tenho agora, 20 anos depois, é importante a gente dizer que o companheiro Lula volta à presidência 20 anos depois daquela primeira eleição, né? A outra questão no Brasil é a questão da segurança pública e da militarização das polícias. Nós precisamos, enquanto sociedade, é uma questão de sociedade. Nós não podemos continuar enterrando 60 mil jovens por ano e mais conviver com o desaparecimento de mais 75 mil. A gente precisa de uma polícia. Enquanto tiver polícia, nós precisamos de uma polícia que respeite a Constituição cidadã. A companheira Moara, a companheira Tamire Sampaio, que é do Instituto Lula, ela está lá em Diadema, na grande São Paulo, numa coisa inédita, porque na administração pública brasileira, Bené, é sempre o PT, pensando em coisas nesse sentido. E de tanto que disseram que na municipalidade a gente não podia cuidar da segurança pública, em Diadema se criou uma secretaria para tratar do tema e com uma subsecretária, uma secretária adjunta, que é uma jovem, uma brilhante advogada, né, dessa geração, formada na geração das cotas e das políticas, como o ProUni e o FIES,
com justiça racial. Portanto, nós precisamos resolver essa questão da segurança pública no Brasil, que não pode representar insegurança e destruição de nossos sonhos. A terceira questão é que, nas políticas de ações afirmativas, nós precisamos de mecanismos para enegrecer o serviço público no andar de cima. Se nós não fizermos isso, Moara, Benedita da Silva, Bom Gás, nós não temos como reverter as iniquidades nas políticas públicas. Porque, ao fim e ao cabo, quando a gente olha para as políticas sociais, quando nós olhamos para essa realidade, desde lá da ponta, num CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social, né? E eu estou falando aqui com as mulheres que construíram, com a mulher que construiu essa política, foi nossa primeira liderança neste ministério. Então, para nós, é fundamental enegrecer o serviço público. Tem uma geração, Moara, dos últimos 20 anos, fruto das cotas, que fez serviço social, nunca teve direito a um emprego de qualidade. Tem uma geração nas engenharias, nas ciências médicas e biológicas, em todas as áreas, na pedagogia, todas as áreas a gente formou. Não é mais possível saber o nome dos negros, como a minha geração, que entrou na graduação em 1995. Mas essa geração, 20 anos formada nas universidades públicas, nos IFES, nas estaduais, nas federais, não tem direito ao emprego de qualidade e nem de estar em espaço decisório no serviço público. Imagine que o companheiro Haddad colocou até nos cargos comissionados, Haddad garantiu as cotas na cidade de São Paulo. Em São Paulo, Haddad conseguiu que daquele conjunto de 360 procuradores do município, pela primeira vez, em 500 anos, ele deu posse a 14 negros e negras. Então, é o PT que revoluciona a administração pública brasileira. Portanto, nessas três áreas, nós não vamos poder falhar com o povo negro. Vilma, muito legal. Esse bloco vai ser dedicado para iniciativas. Você fez referência aqui, terra, segurança pública, enegrecer o andar de cima do serviço público. Aliás, Vilma me lembrou aqui de uma frase, só vou dizer essa, já vou passar para a Benê, porque tem tanta... Vocês estimulam tanto comentário, as falas tão lindas, maravilhosas. Vilma, o Frei Beto, quando viu o Lula presidente da República, ele disse o seguinte: a elite brasileira queria ver o Lula serviçal do Planalto, mas jamais presidente da nação brasileira. Apenas para registrar isso, como é importante, né, essa disputa, né, dos cargos serem ocupados, né, por pessoas, além, né, de ter a carga da cor, importância, também classe trabalhadora representada. Benedita, você foi governadora do Rio de Janeiro, senadora, ministra, hoje deputada federal. A única que não foi presa. Aliás, eu quase estava pensando, dizendo agora, preciso dizer. A gente escuta, né, muita coisa ruim dos governadores do Rio de Janeiro, né, dos ex-governadores do Rio de Janeiro. Mas saibam, querido Brasil, a única governadora que não foi presa nesse período é orgulhosamente do Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva. Diga lá, Benedita. Bem, me fez, ouvindo a Vilma falando, eu me lembrei do nascedouro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Terra, trabalho e liberdade. Eu, nesses dias, tenho pensado muito nisso. Depois da passagem de Lula, do golpe da Dilma, e de impedirem que Lula voltasse, e o retrocesso que nós estamos vivendo nesse momento, e sem nenhuma dúvida, os que mais estão nessa base dessa pirâmide, desse sofrimento todo, é a população negra. Então, é importante que esse, que não era apenas um slogan, que foi compromisso e que comprovados na administração do PT, no governo, quando a Vilma fala da terra, eu penso que
para mim é uma coisa até muito do ponto de vista, ou assim, entrar num outro astral. Do ponto de vista espiritual, da criação do mundo. Crescei, multiplicai-vos e enchei a face da terra. Então, esta terra é onde nós colocamos o nosso pé, o nosso alicerce e levantamos, a partir dessa nossa terra, na nossa alimentação, a partir dessa nossa terra, a nossa moradia, a partir dessa nossa terra, nós temos aquilo que é importante, ter o nosso trabalho e ter a nossa família. Então, é muito importante, principalmente num sistema que ainda continua explorando esse sistema capitalista, esta mão de obra negra, seja em que nível for, nós ainda encontramos diferenças salariais para as pessoas negras. É preciso que se garanta também, né, para um terço da população brasileira, é bom que se diga, nós tivemos esse grande, maior programa que foi o Minha Casa Minha Vida. Isto de uma extrema importância e que o governo, que aí está, acabando. Por que ele é importante? Porque uma das questões fundamental do processo, e aí a nossa mestra pode nos dizer sobre isso, é que, Vilma, negro ficou sem terra e negro ficou sem casa. E isso é perpetuado. Por isso, nós estamos na favela, nas periferias, porque não se tem uma política voltada também como uma ação afirmativa para essa pessoa de baixa renda. Depois de anos e anos, aparece o Minha Casa Minha Vida. E que foi importante, que deu dignidade principalmente à população negra e as mulheres tiveram nesse contexto. Isso foi importantíssimo, porque não tem como você não estruturar realmente, seja o seu núcleo familiar, seja como for o seu núcleo familiar, sem que você tenha exatamente essa mensagem passada na fundação do PT: terra, o trabalho e a sua liberdade. Então, é preciso que se dignifique, valorize o trabalho da população brasileira mais pobre, mas principalmente da população negra que nós estamos vivendo hoje. A exploração que existe de um sistema escravocrata como nós estamos vivendo. A outra questão é porque a questão da terra envolve também a questão das favelas. E nós temos um terço da população morando em favelas, que é um verdadeiro quilombo de resistência, e aonde nós estamos observando a maior incidência de violência em relação à segurança pública nos estados. Há de se pensar uma segurança pública que tenha realmente uma formação cidadã, porque o sistema de segurança criado no país foi um sistema criado para forças armadas, forças para irem contra o quê? Defender o Brasil das forças inimigas. E hoje essas forças inimigas do Brasil são exatamente essa população que mora na periferia, como nós falamos, nos guetos da vida, nos quilombos de resistência. Então, isso é fundamental. A outra questão é a questão também da relação de trabalho. Quando a Vilma coloca que nós temos que enegrecer o andar de cima, mas
é a ocupação dos espaços que são espaços de decisão nesse país e que nós temos que fomentar essa política de ocupação desses espaços. E, para isso, nós temos que renovar a política de cotas ainda, porque ninguém pode abrir mão dessa política de cotas, e elas não devem ser apenas uma política de cotas na área da educação. Ela tem que ser uma política de cotas no qual a população negra esteja inserida dentro do serviço público, nos concursos públicos está garantida a sua participação, está realmente garantido também nas formulações políticas que a gente busque as inteligências que hoje nós temos no nosso mundo negro, aqui representado pela Vilma. Eu acredito que, desta forma, nós estaremos também dentro de um Estado que é um Estado que não atende essa demanda ainda dessa maioria da população negra, que nós tenhamos também ali a inteligência colocada nas formulações das políticas. E a liberdade, que é importante e necessária do ir e vir, porque não tem coisa pior para uma mãe, né? As mães que estão perdendo seus filhos, nossos filhos saírem à noite. Nós temos medo, porque nossos filhos são negros e negras. E nós temos medo, então nós temos que ter liberdade de expressão, nós temos que ter liberdade de ir e vir, e para isso é necessário, sim, ter umas ações afirmativas. Nós não nos importamos com uma política protecionista dentro do direito constitucional. De que proteger o cidadão e a cidadã negro e negra, de proteger as terras dos quilombolas e dos indígenas, de proteger essa questão da relação de trabalho com o conhecimento que se tem todo, mas toda a profissão é valorosa quando ela é dignificada pura e simplesmente por sua qualificação e saber, e não pela cor da pele. Eu acho que é preciso que nós, voltando, que eu tenho fé em Deus, que a gente vai voltar, Lula vai ser presidente desse país, e a negrada vai estar sim, porque nós sabemos o que nós conquistamos e o que nós estamos, nesse momento, perdendo. Nunca fomos tão violentados. Então, é com essa política, nós queremos estar dentro, formulando essas políticas que nos garanta a segurança, que nos garanta a liberdade, que nos garanta trabalho digno, educação qualificada e terra para que a gente possa plantar, terra para a gente possa se alimentar e terra para que a gente possa também respirar. Estão acabando com o meio ambiente. E nós precisamos dar muita atenção para essa questão do meio ambiente. Muito bem, Benê. Olha, quanto conteúdo está sendo apresentado aqui de necessárias políticas públicas, boa parte delas trabalhadas nos nossos governos do PT, mas obviamente com esse desafio de que todos abracem essas causas e que voltem, né, novamente o governo do PT com o Lula para continuar aprofundando ainda mais essas políticas, estas e outras, né, políticas públicas. Moara, continue nessa reflexão de que políticas públicas são necessárias para a gente mitigar e retirar, né, essa onda racial tão forte de racismo que nós temos, uma onda de racismo que nós temos no Brasil. Como eu sei que a gente tem o teto, Bongás, eu vou exercer aqui minha capacidade de síntese. Eu acho que não tem como não reforçar essa questão da segurança pública, desculpe a minha irreverência, mas ninguém me disse tempo, eu fui falando. Tem que fazer um sinalzinho aí. Benedita, tua fala está tão boa que não tem... Eu levaria um castigo aqui se eu cortasse tua palavra, que está tão boa. Não, gente, mas põe alguma coisa aí para a gente entender. Não, está tudo certo. Então, só para combinar com vocês, a Moara vai falar agora, depois vai ter 2 minutinhos de mensagem, porque depois o Lula vai falar, tá? Então agora a Moara vai falar, depois vai ter 2 minutinhos para cada um fazer suas considerações finais, e depois nós vamos ainda ouvir o Lula, tá? Diga lá, Moara. Tá bom.
Não, mas é só sobre essa questão mesmo da segurança pública, que eu acho que é muito forte para todos nós. Aqui em Contagem, a gente comemorou na atividade da Guarda que tinha 64 dias que não tinha uma morte, que não se matava, nem a polícia matava, ninguém, enfim, na cidade, de forma violenta. Então, acho que são coisas que a gente precisa destacar, assim, isso é possível, isso eu acho que é um exercício muito forte. E assim como tem a Tamires, lá em Diadema, aqui também a gente colocou como a responsável pela segurança pública uma mulher negra, de axé, inclusive, porque eu acho que é importante também ressignificar esse espaço e a gente ocupar cada vez mais. Mas eu vou falar de forma bem breve. Acho que, para mim, os maiores programas que a gente produziu, sem dúvida nenhuma, foi o que nos tiravam da pobreza, né? Então, eu queria falar do Bolsa Família, que inclusive acabou, que eu acho que é mais um crime desse governo Bolsonaro, que foi a extinção do Bolsa Família, que não só existia, mas que tinha prioritariamente as mulheres, e como a gente é a maior parte das mulheres pobres, então as mulheres negras como titulares desse programa. Isso permitiu que as crianças estudassem, que as pessoas se alimentassem, que o Brasil saísse da miséria. Um povo que morre de fome, gente, não adianta ter nenhuma outra política para além dessa. A outra coisa foi Minha Casa Minha Vida, que eu acho que dialoga com a fala também da Vilma, sobre território, sobre esse mínimo garantido. E volto a falar novamente que foi um outro programa que teve as mulheres como prioridade da titularidade. Isso também diz muito sobre uma continuidade, sobre uma permanência, sobre o cuidado, já que 66% dos lares chefiados por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza e da miséria. E, por fim, sem dúvida nenhuma, as políticas de educação. Eu sou o que eu sou, sem dúvida nenhuma, porque existiram as políticas de educação. Eu entrei na universidade através do ProUni com cotas. Os meus irmãos são estudantes de universidades federais, o Cefet e o UFMG, com cotas. Os dois fazem engenharia. Os meus pais se formaram com mais de 60 anos porque existiu o FIES. Então, a educação revolucionou minha família e eu tenho certeza que revolucionou muitos lares negros brasileiros. Muito bem, Moara, que lindo. Vocês compreendem, né? O nosso programa é de 1 hora, mas nós vamos já, com a colaboração do nosso povo da organização na TV PT, né, colaborando conosco, passar uns minutinhos, mas não podemos exagerar, né? Para que a gente possa, então, concluir nosso programa sem antes ouvir cada uma mensagem ainda de 2 minutinhos, sobre um pouco da esperança, né? Como é que cada um enxerga neste momento essa possibilidade de a gente tirar esse racismo estrutural, a gente viver em harmonia, não ter essa paz de cemitério, como se diz, né? Mas uma paz, né, com respeito, com democracia, com direitos, com liberdades, né, reconhecidas. Eu me embaso aqui na frase do bispo anglicano Desmond Tutu, negro e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que diz o seguinte: o racismo é, acima de tudo, uma injustiça. E se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Vilma, sua mensagem no nosso programa. Eu quero agradecer pela possibilidade do encontro. Para mim é sempre uma emoção encontrar a Benedita, porque ela nos deu e nos dá régua e compasso. E foi com essa potência política de Benedita que a gente ouviu do presidente do TSE que a ação dela mudou para sempre o Brasil. E dizer que também a gente se levanta pela questão que em Salvador, lamentavelmente, numa escola privada, na semana passada, o ataque a este livro de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Então, que a gente, neste momento que é de muita reflexão sobre o país que nós queremos, o país que nós precisamos, que a gente se concentre nessa construção, e essa tarefa é nossa, enquanto negras e negros, e é de todas as outras pessoas que compõem esse país. É tarefa também dos brancos, lutar contra o racismo no Brasil. E que esse 20 de novembro a gente celebre demais a memória de Oliveira Silveira
e que a gente lembre sempre que a nossa felicidade é uma felicidade guerreira. Obrigada, Gilberto Gil. Tá? Que bom, Conceição Evaristo abriu essas portas e, neste momento, Gil, imortal na Academia Brasileira de Letras, e Conceição Evaristo, que incomoda tanto as elites deste país, a gente está aqui para defender sua obra e espalhar ainda mais. Por mais Lei 10.639, a primeira aprovada pelo nosso presidente Lula, dia 9 de janeiro de 2003. A gente chega muito bem, né, para o próximo ano, que está sendo construído há quase 2 décadas. Viva nós, viva as águas, viva este partido que se levanta por pão, liberdade e terra. Obrigada, Bené, por nos lembrar dos pilares. Obrigada. Muito Nossa bem, irmã Vilma. Saboia, né, Moara, você é nossa esperança. Quando eu olho para você, está tudo no caminho. Que bom. Que ótimo, que bom, Vilma, muito obrigado. Nós agradecemos a sua participação. Integrante da coalizão, isso é importante que se diga, né, dos movimentos sociais, da luta acadêmica e da coalizão negra por direitos. Obrigado, Vilma, por essa participação. Benedita, essa guerreira da resistência, da indignação, sua capacidade de indignar, ao mesmo tempo de denunciar e também anunciar a esperança. Nós queremos ouvir sua mensagem esperançosa nesse sentido de superação também desse grande problema que estruturalmente nós vivemos, que é o racismo. Benedita. Líder, primeiro eu quero agradecer por essa grande oportunidade de poder estar aqui com as minhas iguais, de poder saber que eu não preciso me incomodar com a minha idade, porque tenho uma jovem fantástica, extraordinária, tomando as rédeas e que tenho também um legado já construído por essa nossa maestra. Então, eu quero dizer a Moana que, Moara, olha, que você tenha sempre essa garra, né, esse espírito estudantil que você tem hoje enquanto liderança. E não é uma qualquer liderança, é uma jovem com grandes possibilidades de deixar um grande legado para aquelas que vêm, as minhas bisnetas depois de você. A minha querida também, Vilma, como sempre, me deixa muito feliz também. E dizer para você, meu líder, e dizer para todo mundo que, na verdade, eu tenho um forte desejo de ver um Brasil socialmente justo, né, onde o racismo seja tratado de forma tal qual a nossa Constituição, um crime inafiançável e imprescritível, e que esse Brasil tenha na próxima jornada Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Uhul. Muito bem. Benê, muito obrigado mais uma vez. Moara, olha a responsabilidade, hein? Tá contigo agora, Moara. Não, primeiro agradecer muito, assim, para mim, eu falei, a gente lançou aqui em Belo Horizonte uma cátedra da Lélia Gonzalez, e eu falei durante a cátedra que eu sou muito privilegiada, assim, a gente tem aqui em Belo Horizonte Maqué Evaristo, Nilmas Lino, mas para além disso, né, Beneditas e Vilmas, porque eu acho que tão quanto elas são lutadoras, elas têm sido generosas conosco, que têm entrado nesse processo. Então, agradecer muito pelo convite, agradecer por fazer parte desse tempo histórico de mulheres tão fortes, mas também tão generosas e que têm aberto esse caminho que é tão árduo e tão difícil. E dizer que é isso, falar de futuro para nós é falar de esperança, né? Esperança no Brasil feliz de novo, mas que a gente sabe que a gente só vai derrotar esse neofascismo, esse bolsonarismo, se a gente tiver o povo negro como central. E mais do que derrotar todo esse desgoverno que a gente tem vivido, a gente quer muito. E nós vamos fazer parte da reconstrução desse outro Brasil possível. Eu acho que no bloco sobre a história, sobre os nossos programas, a gente disse muito sobre o que foi feito, mas dissemos muito também sobre as grandes tarefas que ainda temos para fazer. Maravilha, que bom. E é assim, né, que a gente vai encerrando o nosso programa da
bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara dos Deputados em Brasília, no programa da TV PT, agradecendo muito a Vilma Reis, a Benedita da Silva, a Moara. Nós vamos encerrar o nosso programa, nosso diálogo aqui, mas está acertado com a produção que a partir de agora, no encerramento agora, quem vai falar para o Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva e a sua mensagem no Dia da Consciência Negra. Muito obrigado a todos e boa noite. Com vocês, Lula. Hoje, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. Este é um dia que todos, brasileiros e brasileiras, têm de celebrar, independentemente de raça e cor, porque este é um dia que define o nosso país, define o que somos e o que podemos ser. Nunca me esqueço da viagem que fiz em abril de 2005 à ilha de Gorée, na costa do Senegal. Um dos locais de onde africanos escravizados eram embarcados à força para as Américas. Lembro-me da comoção que senti ao entrar nas celas onde homens, mulheres e crianças eram mantidos presos até serem embarcados nos navios negreiros. Não consegui conter a emoção na porta do nunca mais. Quem passava por aquela porta era lançado nos porões dos navios rumo às Américas. Nunca mais voltaria à África. Perdia definitivamente sua terra, sua família e sua liberdade. Minha emoção foi tanta que, em nome do povo brasileiro, pedi desculpas à África e os africanos pela escravidão. No Benin, dizem que os escravos, antes de embarcar, eram obrigados a dar 7 voltas em torno da árvore do esquecimento para renunciar à sua identidade e à sua história. A escravidão começava assim, pelo esquecimento forçado da condição humana. E o racismo se mantém, em grande parte, pelo esquecimento do processo que nos formou como país. É por isso, minhas amigas e meus amigos, que este Dia Nacional da Consciência Negra é tão importante. Instituído na data da morte de Zumbi, herói da luta contra a opressão dos colonizadores em Palmares, este dia lembra o que não pode ser esquecido. A data de hoje recorda a terrível realidade da escravidão, mas lembra também o exemplo da luta gloriosa do povo negro por sua libertação. Rememora as noites angustiantes dos navios negreiros, mas lembra também o amanhecer corajoso de Zumbi Dandara em Palmares. Esse dia nos faz também lembrar que o fim da escravidão, longe de representar a libertação do povo negro, deu início a um longo processo de discriminação e exclusão, que está na raiz das desigualdades sociais e raciais do Brasil de hoje. Mas esse dia lembra, sobretudo, a incrível resistência do povo negro contra a escravidão e o racismo. Ele homenageia os esquecidos heróis e heroínas da revolta dos Malês, da revolta do Engenho de Santana, da revolta das Carrancas, do Quilombo do Ambrósio, do Quilombo do Jabaquara, da Conjuração Baiana, da revolta de Manuel Congo e de tantas outras revoltas que mostram que a escravidão não conseguiu aprisionar a alma guerreira dos negros e das negras do Brasil. Esse dia não deixa esquecer que em 1890, Rui Barbosa mandou queimar parte dos arquivos da escravidão brasileira, como se a destruição de documentos pudesse destruir a realidade histórica e apagar a vergonha da escravidão. Esse dia recorda que o Brasil foi construído também por mãos negras, escravizadas e pelo talento de muitos filhos de escravos. O país de Machado de Assis e Lima Barreto, de Maria Firmina, Luiz Gama, José do Patrocínio, João Cândido, Carolina de Jesus, Abdias do Nascimento, Conceição Evaristo, Gilberto Gil, Benedita da Silva, Martinho da Vila, todos descendentes de escravos. Um país de intelectuais negros e negras que ajudaram na formação da inteligência nacional e na compreensão da sociedade brasileira. A exemplo de Milton Santos, Joaquim Nabuco, Lélia Gonzalez, Manuel Quirino, André Rebouças, Guerreiro Ramos, Beatriz Nascimento, Joel Rufino e Clóvis Moura. A negritude está em todos nós, independentemente da cor da nossa pele. Somos filhos da África. Existe uma grande e bela África no coração do Brasil. Durante mais de 3 séculos, cerca de 12 milhões e 500 mil pessoas foram arrancadas de suas raízes na África, escravizadas e deportadas para as Américas e o Caribe. Cerca de 1 milhão e 800 mil homens, mulheres e crianças morreram na travessia do Atlântico, feita em condições subhumanas. Em média, 14 cadáveres foram lançados ao mar todos os dias.
todos os dias ao longo de 350 anos. Essa é, portanto, uma história de dor e sofrimento. Uma tragédia como nunca se viu antes na história da humanidade. O Brasil foi o principal destino desse tráfico vergonhoso. Entraram nos portos brasileiros quase 5 milhões de escravos, entre 1550 e 1850. De cada 100 indivíduos entrados no Brasil, 84 eram escravos africanos e somente 16 eram colonos ou imigrantes portugueses. Os povos africanos foram bem mais importantes para a formação histórica inicial do Brasil do que muita gente imagina. Somos hoje o segundo país do mundo com maior população negra, atrás apenas da Nigéria, de onde vieram muitos de nossos avós. Se o Brasil fosse uma árvore, como a árvore do esquecimento, veríamos que a escravidão e o racismo estão impregnados em suas raízes históricas. O Brasil foi o último país a acabar com o tráfico de escravos e o último a abolir a escravidão nas Américas. Vivemos quase 4 séculos de escravismo brutal. Isso deixou marcas profundas em nossa sociedade, marcas estruturais que alguns querem negar e esquecer. O governo genocida atual está totalmente empenhado em negar o papel da escravidão na formação do Brasil. O racismo estrutural que define profundamente nossa sociedade e, sobretudo, a luta da população negra contra sua opressão histórica. Temos um presidente que afirma que os quilombolas têm de ser pesados em arrobas, como gado, e que esses descendentes dos combatentes contra a escravidão não servem nem para procriar. Temos um governo que defende as velhas e falsas ideias de que a escravidão não foi tão ruim assim para os negros, de que os povos africanos foram responsáveis pela escravidão e que não há racismo no Brasil. Mais da metade da população brasileira é negra. Mas mesmo sendo maioria, negras e negros ainda se encontram nos patamares mais cruéis de desigualdade, pobreza e violência. No Brasil, a desigualdade e a pobreza têm cor. De acordo com o IBGE, quase 1/3 dos negros brasileiros está abaixo da linha da pobreza. Ao passo que entre os brancos esse índice é de cerca de 15%. Na pobreza extrema estão quase 9% dos negros, enquanto esse número entre os brancos é de menos de 4%. Ou seja, meus amigos, as negras e os negros são 2 vezes mais pobres que os brancos. Em nosso país, o desemprego e o subemprego também têm cor. Em 2018, conforme o IBGE, quase 30% da população negra e parda estava desempregada ou subempregada. Entre os brancos, o mesmo índice era de 18%. As mulheres negras são as mais penalizadas pelos processos de exclusão social herdados da escravidão. Mesmo com curso superior, elas ganham a metade do que ganham os homens brancos para exercerem a mesma função. A doença também tem cor. Negras e negros são os que mais adoecem e os que menos têm acesso à saúde. Eles compõem o público mais exposto ao novo coronavírus, devido à sua condição de pobreza, de desemprego, de trabalho informal, de localização em vilas e favelas, sem saneamento básico. Em nosso país, a violência definitivamente tem cor. Ela se abate ferozmente, como o chicote do pelourinho na pele negra. Nos últimos 10 anos, mais de 650 mil pessoas negras foram assassinadas no Brasil. E os negros são quase 80% dos mortos pela polícia. No Brasil, os negros, principalmente os jovens, são vítimas de um genocídio. Um jovem negro corre 3 vezes mais risco de ser assassinado que um jovem branco. Além disso, de cada 3 presos, 2 são negros. Minhas amigas e meus amigos, para as elites brasileiras conservadoras, as vidas negras não contam, são descartáveis, servem apenas como mão de obra barata para um sistema racista profundamente injusto e desigual. Essa realidade terrível e vergonhosa do racismo está entranhada nas relações sociais, na vida cotidiana e nas instituições. O racismo está na forma como enxergamos a sociedade e o mundo. Ele está na crueldade dos preconceitos que impede que vejamos a humanidade comum no diferente. Existe um racismo silencioso e cúmplice, que muitas vezes não se expressa em palavras ofensivas e injuriosas, mas que nega oportunidades à imensa maioria do povo brasileiro com base apenas na cor da pele.
Este é, portanto, um racismo corrosivo, que destrói o nosso futuro, porque impede que milhões e milhões de brasileiros realizem plenamente as suas vocações e talentos. Por isso, o racismo desumaniza a todos nós. Por isso, precisamos combatê-lo juntos. Esta é uma tarefa de todos e de todas que acreditam e lutam pela democracia e pela justiça social, e não somente dos negros e das negras. Minhas amigas e meus amigos, nos quase 2 anos de encarceramento injusto que passei, pude ler muito sobre a escravidão e o racismo no Brasil. Descobri que o racismo sempre foi uma prática das elites brancas brasileiras para subjugar as pessoas negras e manter a dominação econômica, social, política e racial. Entendi, com as lições do movimento negro, que as pessoas brancas têm uma grande responsabilidade no combate ao racismo, que existe privilégio por ser branco no Brasil e que mesmo a pessoa branca e pobre ainda consegue ser mais protegida do que aquela negra e pobre. Compreendi quão importantes foram as políticas e ações afirmativas e de igualdade racial implementadas no meu governo e no da presidenta Dilma, como a criação do Estatuto da Igualdade Racial, o reconhecimento das terras dos quilombolas e as cotas para o ensino superior e o funcionalismo público, que vem dando grandes oportunidades para que negras e negros do Brasil mostrem sua competência. Mas hoje tenho a certeza de que é necessário fazer muito mais. Se quisermos ter um futuro de justiça e democracia, precisamos combater e superar o racismo. Não basta não ser racistas, precisamos urgentemente ser antirracistas, sem igualdade étnica e racial. Assim como sem igualdade de gêneros, não há democracia de verdade, não há cidadania efetiva e não haverá desenvolvimento. Com racismo, não há sequer soberania. Um Brasil racista será sempre pobre, injusto, pequeno e frágil. Portanto, para se reconstruir e transformar o Brasil como desejamos, precisamos de uma democracia que se assuma antirracista. Em nome da vida de todas e de todos, precisamos superar o racismo. Esse Dia Nacional da Consciência Negra serve também para nos lembrar que os negros, na verdade, jamais foram subjugados pela escravidão. Que o povo negro não é o que a escravidão e o racismo fazem dele. Que ele é muito maior e mais forte do que isso, que as elites deste país tentaram lhes impor ao longo dos séculos. O grande Nelson Mandela escreveu: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, elas podem aprender a amar. O racismo é filho do ódio e da intolerância. É também filho do medo ao diferente e do desejo de manter antigos privilégios. Ele vem de um mundo atrasado, triste e sombrio. Mas se, como disse Mandela, ensinarmos as pessoas a amar, construiremos todos juntos um novo mundo democrático, igualitário e bem mais feliz. Um mundo sem racismo e ódio. Um mundo com a coragem de Zumbi e Dandara, pois o ódio é covarde e o amor é valente. Um mundo luminoso de vida para o Brasil. Este mundo, minha gente, é possível. Ele não só é possível, este é o mundo necessário para que todos sejam livres, para que todos sejamos humanos. É o mundo de que todos, negros e brancos, precisamos para viver.